Fala galera, eu sou o Heitor Facini. E eu sou Felipe Haguerrara. E começa agora mais um vídeo do Buzzer Beater. E já começaram a voar os famosos rumores de trocas. Klay Thompson no Boston Celtics, Boogie Cousins fora do Sacramento Kings. Esses são alguns rumores que estão acontecendo agora na NBA. Nós resolvemos aproveitar e pegar algumas trocas que ocorreram desde 2010 até hoje que foram muito surpreendentes. Então vamos parar de enrolar e vamos agora para as 5 melhores trocas que aconteceram nessa década. Antes de começar o vídeo, você já curte e acompanha o Buzzer Beater em outras redes sociais? Ainda não? Então corre lá pro Facebook e dá um like e acompanha tudo que a gente manda lá, porque é muito bom o conteúdo. O endereço é www.facebook.com/buzzerbeaterbr. Nós também temos o nosso perfil no Medium, onde a gente publica muitos textos, análises, muito conteúdo bacana que você com certeza vai curtir, recomendar e mostrar para seus amigos. O endereço é www.medium.com/buzzerbeaterbr. A primeira troca que a gente vai falar aconteceu logo após do draft de 2014. Essa troca acabou envolvendo 3 times: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves. O contexto se deu com a volta do LeBron James para a cidade de Cleveland. E como o LeBron James fez em Miami também, ele quis levar toda a sua patota para jogar junto com ele. E nesse jeito, ele resolveu levar um cara de destaque de um desses 3 times que a gente citou, Kevin Love. No Minnesota Timberwolves, o Kevin Love era o principal jogador. E como você consegue seduzir um time a liberar seu principal jogador? Na primeira escolha do draft. O Cleveland Cavaliers recebeu apenas Kevin Love. O Minnesota Timberwolves recebeu Andrew Wiggins, que foi a primeira escolha do draft de 2014, da ótima geração canadense. Recebeu também outro cara da ótima geração canadense, que é o Anthony Bennett. E o ala pivô do Philadelphia 76ers, Thad Young. O Philadelphia 76ers, por sua vez, recebeu Luc Mbah a Moute, Alexei Shved e uma pick de primeira rodada de 2016 do Cleveland Cavaliers, que acabou sendo escolhido, Timothy Luau. Agora a questão que fica, quem se deu melhor com essa troca? A gente já sabe que o Philadelphia 76ers não foi. Eles não cederam muitos jogadores muito bons e não tinha como receber uma coisa muito melhor do que eles receberam. Andrew Wiggins se tornou, junto com Karl Anthony Towns, o principal jogador do Minnesota Timberwolves. O Minnesota está num processo de reconstrução desde a saída do Kevin Love. Ele vem tendo números muito consistentes, vem melhorando muito, principalmente no seu jump shoot e no seu arremesso da linha de 3. O Kevin Love, depois de um ano, conseguiu ir com o Cleveland ao seu tão sonhado anel. Sim, pesa muito contra o Love o seu desempenho nos playoffs do ano passado, que ele acabou meio que se escondendo do protagonismo, que em algum momento até a torcida do Cleveland chegou a pedir a troca dele. Nesse começo de temporada, ele voltou a ter um desempenho mais razoável, inclusive até já chegou a entrar em algumas listinhas de pedido para ser MVP. A gente não consegue prever ou não prever se o Cleveland Cavaliers conseguiria ser campeão da NBA sem a contribuição do Kevin Love. Mas, dito que se você for analisar daqui uns 3, 4 anos, essa troca vai ser muito mais vantajosa para o Minnesota Timberwolves. O quarto colocado na nossa lista é daquele velho ditado: em pequenos frascos estão os melhores perfumes. E colocando em escala de NBA, bota pequeno nisso, que esse cara que a gente vai falar tem apenas 1,75 m e se trata de Isaiah Thomas. Essa troca aconteceu no meio da temporada 2014 e 2015, mais precisamente em janeiro de 2015. A troca envolveu 3 times: Boston Celtics, Detroit Pistons e Phoenix Suns. O Boston Celtics recebeu Isaiah Thomas do Phoenix Suns e também do Detroit Pistons, Jonas Jerebko e Gigi Datome. O Phoenix Suns recebeu Marcus Thornton e uma pick de primeira rodada de 2016, que virou Skal Labissière, que foi para o Kings. E o Detroit acabou recebendo Tayshaun Prince, direto do Boston Celtics. Ok, vamos parar agora e pensar, mas por que essa troca tão desacreditável e absurda? Isaiah Thomas, muito por causa da sua altura pequena, ele sempre foi desacreditado, ele nunca recebeu tanta chance de poder mostrar todo o seu potencial e o seu basquete. Ele fez até temporadas muito boas no Sacramento Kings, que foi o time que o draftou, onde ele chegou a fazer até uma média de 20,3 pontos por jogo.
mas ele nunca conseguia o destaque realmente merecido. Foi pro Phoenix Suns, ele pensou que realmente ia mostrar todo o seu basquete, não deu certo. E finalmente chegamos a esse momento em que ele é trocado. Sai do Phoenix Suns e vai para o Boston Celtics. Ele chega no Boston extremamente desacreditado do seu jogo. O titular do Boston naquela ocasião era Marcus Smart, um cara ainda jovem, um PG mais alto. Inclusive, na temporada passada, onde ele foi o principal jogador do time, era inicialmente o PG reserva. Só que o que aconteceu? Ele saiu do banco e jogava muito melhor do que o Marcus Smart. Acabou conseguindo a vaga de titular. E não só isso, ele acabou se transformando no franchise player do Boston. Uma troca que eu acredito que até os próprios GMs não davam nada, acabou se transformando numa das melhores trocas da década. A terceira troca que a gente escolheu foi relativa ao cara mais sorridente, mais simpático de toda a NBA. Agora a gente está na noite do draft de 2011. Greg Popovich e o San Antonio Spurs olharam para aquela classe e viram um grande defensor em potencial, só que quase sem escolhas ou sem escolhas tão altas, eles pensaram, como que a gente vai fazer para conseguir draftar o Kawhi Leonard? A solução é a seguinte: dar um armador reserva por esse 15º pick e mais algumas escolhas do Indiana Pacers. George Hill, armador reserva do San Antonio Spurs, foi para o Indiana Pacers. O San Antonio Spurs recebeu o direito do draft da 15ª escolha, que virou Kawhi Leonard, o direito do draft da 42ª escolha, que virou Davis Bertans, e o direito do draft de Erasem Lorbeck. A gente sabe muito bem que o Spurs é o que melhor se deu nessa troca. Mesmo que o Kawhi Leonard tenha vindo de uma universidade mais fraca, sem muito destaque no basquete universitário, a galera lá do Spurs e o Greg Popovich conseguiram ver talento bastante para trocar um armador que o Pops gostava muito. O cara foi eleito durante 2 anos seguidos o melhor defensor da liga, o cara já foi o MVP das finais, e o cara ano passado foi eleito o segundo melhor jogador de toda a temporada regular. O segundo colocado na nossa lista, novamente é um armador. Se a gente olha a liga hoje e vê Chris Paul detonando os Los Angeles Clippers, não consegue imaginar que ele no passado estava num time um pouquinho mais inexpressivo, o New Orleans Hornets. O New Orleans Hornets, que hoje é o New Orleans Pelicans, era exatamente como é hoje. Um time de um jogador só. Hoje você tem o Anthony Davis destruindo e antes você tinha o Chris Paul destruindo. Mas em torno não tinha nada. Por que os caras trocariam alguém do naipe do Chris Paul? O contrato do cara estava acabando. O Chris Paul queria voos maiores, ele é um excelente jogador e não merecia ficar num time que não tinha tantas pretensões mais altas na liga. E da mesma forma, o New Orleans, com a iminência da saída do Chris Paul, não queria perder ele de graça sem receber muita coisa em troca. E um dos times interessados nessa troca era um time também muito interessado em fazer o seu esquadrão para papar anéis. Não que esse time não tivesse outros anéis e outros grandes esquadrões. Se trata do Los Angeles Lakers. No caso, a equipe já tinha Kobe Bryant e Paul Gasol. Chegou lá também Dwight Howard. Já imaginou que Chris Paul, Kobe Bryant, Paul Gasol e Dwight Howard juntos poderiam fazer? A NBA também imaginou. A NBA mesmo, era dona do New Orleans Hornets naquela ocasião. Para tentar manter um pouco o nível, não deixar que a liga fique muito disparitária nas possibilidades de chegar em voos mais altos nos playoffs, eles melaram essa troca. Quem apareceu como um dos principais interessados para pegar o Chris Paul naquela época? O Los Angeles Clippers. A troca aconteceu de maneira simples. O Clippers recebeu Chris Paul e mais 2 picks de segundo round do New Orleans. O New Orleans recebeu Eric Gordon, Al-Farouq Aminu, Chris Kemba, pique de primeira rodada de 2012. Como que os caras aceitaram fazer uma troca por esses jogadores? Vamos colocar os pingos nos is. Eric Gordon tinha um potencial tremendo, uma boa carreira na NBA. Hoje em dia ele ainda é um jogador interessante, mas acabou não correspondendo a esse potencial. O Al-Farouq Aminu, ele tinha acabado de ser draftado no ano anterior. E além disso, eles receberam o Chris Kemba, que era um pivô regular. E também uma pique de primeira rodada, que uma pique de primeira rodada sempre pode se tornar algo muito interessante para a equipe. Não está dizendo que esses caras se equiparam ao Chris Paul, que o Chris Paul não vale esses caras. Mas tem que pensar que no contexto, na situação, essas peças não eram tão absurdas para se mandar um protagonista como Chris Paul para outro time.
De qualquer forma, a gente sabe que quem saiu ganhando foi o Clippers. Chris Paul se destaca muito na sua capacidade no campo de defesa. Ele na carreira tem uma média de 2.3 roubos de bola e só nessa temporada ele está com uma média de 3. Além de toda a completude de saber guardar muito bem o perímetro, só não consegue disputar muito o garrafão lá, porque ele tem só 1,83, né? E na primeira posição da nossa lista, a gente tem hoje um dos melhores jogadores de toda a NBA, o Sr. James Harden. Mas como assim? Quem trocaria um jogador com tanto potencial? A gente está no meio da temporada 2012-2013 da NBA. O Oklahoma City Thunder acabava de vir das finais contra o Miami Heat, que perdeu pro patota do LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Tinha no seu quinteto titular daquela temporada Russell Westbrook, James Harden e Kevin Durant. Não tem como você montar mais pra frente um time competitivo tendo que gastar quase todo o seu cap em 3 jogadores. O que eles podiam fazer? Trocar o Barba. A troca envolveu 2 times, o Houston Rockets, no qual o James Harden está agora, e obviamente o Oklahoma. O Houston recebeu, além do Barba, DeQuan Cook, Cole Aldrich e Lazar Hayward. O Oklahoma recebeu Kevin Martin, Jeremy Lamb e mais 3 picks. A gente sabe que quem não se deu bem com essa troca mesmo foi o Oklahoma. Você já parou para pensar o que seria Russell Westbrook, Kevin Durant e James Harden jogando juntos até hoje? Eu boto minha mão no fogo e aposto. O Oklahoma teria pelo menos um título da NBA. Ao mesmo tempo, isso traria complicações futuras e às vezes até no meio da temporada. Você não conseguiria montar um time até interessante como o Oklahoma tem hoje, com peças como Steven Adams e Andrew Robertson que completam bem todo o resto do jogo. O grande vencedor de toda essa troca foi o próprio James Harden. James Harden foi para o Houston Rockets e lá ele conseguiu assumir o protagonismo que sempre desejou. Quanto ao Oklahoma, a gente já sabe um pouquinho do que aconteceu. Com o James Harden, que foi meio que obrigado a sair por causa dessa troca, começou um movimento de debandada geral. Saiu Kevin Durant, saiu o Serge Ibaka. Antes, eles também tinham uma peça potencial muito interessante, que era o Reggie Jackson. Então o time, nessa temporada, vai ficar mais ainda dependente da brutalidade e falta de noção de Russell Westbrook. E aí, você concorda que essas são as melhores trocas que já aconteceram nessa década? Tem alguma outra que você gostaria de falar? Comenta aí na caixa de comentários ou manda pra gente na página do Facebook. Também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todo mundo, para os seus parça, para suas parça e para quem mais que você quiser que não seja seu parça para fazer o canal crescer. Bom galera, a gente se vê semana que vem, quarta-feira. Falou, é nóis!